Ô, doutores, boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Tudo beleza? Tudo na paz? Tirando o calor, tudo ótimo. Tá feio, né? Deus me livre. Nossa, Deus. Pessoal, é o seguinte. Igual eu falei lá hoje, lá na nossa prática. Quem foi, tá? Vamos começar agora com a parte de sistema músculo-esquelético. Essas aulas de sistema músculo-esquelético funcionam da seguinte maneira. Temos uma aula que fala do geralzão, tá? E depois nós temos outras aulas que são específicas. Por exemplo, aula de membro superior e aula de membro inferior. Cada um com a sua respectiva manobra. Primeiro é um geralzão, um apanhado de tudo, pra gente recordar um pouquinho lá de anatomia, tá? Algumas coisas de fisiologia, muito pouca, mas tem alguma coisa ou outra. Beleza? Então a gente começa por aí. Deixa eu abrir meu PowerPoint aqui que eu fechei sem querer. Já não tá muito barulho no meu microfone, não, que eu tô com o ventilador ligado aqui do lado. Não, tá bom. Tá de boa, né? Tá dando para entender. Vou projetar aqui para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Aparecendo aí certinho, de boa. Sim. Bom, a avaliação do sistema músculo-esquelético. Posso falar semiologia, posso falar avaliação, tá? Vai dar tudo na mesma lá no fim das contas. Nosso sistema músculo-esquelético é composto por articulações, por ossos e por músculos. Faltou também aqui o nome cartilagem, tecido cartilaginoso, tá? Faz parte também do nosso sistema osteomioarticular. Qual que é a função do sistema músculo-esquelético? Entrando aqui já na parte de semiologia específica. Sustentação, né? O próprio sustento, então por isso que eu tenho que ter uma boa tonia muscular, um bom segmento ósseo. Então, sustentação, proteção, a proteção de órgãos internos, de massa blanda, né? De vasos calibrosos, né? A própria parte de locomoção, de movimentação. A questão da hematopoiese. Também junto ali a gente cita renovação de hemácias, ok? Produção de calor e o próprio armazenamento de alguns minerais. O desempenho físico ele requer alguns pontos chaves aí que tem que estar 100% no nosso corpo para funcionar de uma forma legal, né? Então, primeiro, ele requer esse desempenho físico, ele requer uma boa integridade óssea, né? Então, ossos, articulações, só para relembrar, ligamento liga osso com osso, tendão liga músculo com osso, tá? Então essas articulações elas são compostas de ligamentos,
são compostas de tendões, de algumas inserções musculares locais que podem estar ali circundantes ali a essa articulação, tá? E são acolchoadas, são revestidas ali por cartilagens e também por líquido sinovial. Esse líquido sinovial funciona tipo como uma graxa, como um lubrificante, tá? A fim também de diminuir o atrito interósseo dentro dessa articulação, tá? E também a própria musculatura. Vamos lá, relembrando aqui então parte de anatomia, quais são os tipos de ossos que nós temos? Nós temos os ossos longos, que são ali húmero, fêmur, ossos longos, né, que possuem ali duas epífises, né, epífise proximal, epífise distal, uma diáfise no meio do osso ali, a metáfise, que é aquele espaço que fica entre a diáfise e ele quase já chegando na epífise, beleza? Esses ossos são, isso é característica de ossos longos, beleza? Principalmente quando a gente fala de fêmur, a gente até se preocupa em casos de fratura de fêmur. O paciente tem uma fratura de fêmur diafisária, uma fratura em epífise proximal, epífise distal. O fêmur é um osso que sangra bastante. Fratura de ossos longos entra dentro da questão, entra lá na letra C do atendimento inicial ao politraumatizado, o ABCDE, entra lá na letra C, como uma das partes do corpo que mais sangram, tá? Entra lá abdômen, pelve, ossos longos, tá? Então entra ali como uma das preocupações dentro do atendimento do paciente vítima de trauma, né? O paciente politraumatizado. Temos os ossos curtos, né? As próprias falanges, né? Os ossos chatos ou os ossos planos. Nós temos ali a escápula, né? A própria clavícula, que se torna um osso plano em formato de S itálico. Os ossos que são irregulares, como as vértebras, né? Tem processo espinhoso, tem processo transverso, cheio de ponta para lá, para cá. E tudo isso daí gera um contexto para manter a sustentação do corpo e a proteção dessas estruturas adjacentes. Tá bom? Nós falamos dos tipos de ossos, primeiramente, visando aqui a característica visual dele, de forma, de formato. E também tem o tipo sedimentário dele, que ele é compacto, beleza? Que é aquele osso denso e sólido, é aquele osso maciço, tá? Ou ele é esponjoso, beleza? Ou ele é um osso esponjoso. Vamos lá. Essas articulações são revestidas por membrana e por líquido sinovial, que permitem, assim, uma melhor execução de movimentos, ok? Móveis e amplos, a gente chama de movimentos que são movimentos complexos. Um exemplo da articulação do ombro, onde você observa uma movimentação poliaxial, tá? Movimento complexo, não só de abdução, de flexão ou de extensão, não, é movimento poliaxial, vai para qualquer lado, tá? Movimentos coordenados e propositais. Também movimentos limitados e articulações que são imóveis. Beleza? Nós temos articulações que são imóveis. Um exemplo de uma articulação imóvel, as próprias suturas do crânio são articulações imóveis, tá? As suturas ósseas do próprio crânio. Vamos lá. As articulações recobrem os ossos com uma cápsula cartilaginosa, sendo revestida por membrana que secreta líquido
sinovial. Grava bem o nome do líquido sinovial. E vai ter muita patologia que vai envolver líquido sinovial, tá? Que junto com tendões, tecido conjuntivo, ligamentos e ossos proporcionam o movimento e reduzem o atrito interósseo, tá? Já o músculo, falando do músculo, da massa muscular em si, certo? O tecido muscular esquelético, ele já é responsável pelo movimento do corpo. Esse movimento que eu chamo de movimento voluntário, aquele movimento que você quer. Por exemplo, eu quero pegar um copo de café, tá? Então, movimentos voluntários. Quando eu tenho movimentos involuntários em músculo esquelético, aí eu já tenho patologia envolvida, é outra coisa. Beleza? Vamos lá. Sistema músculo-esquelético é complexo, influenciado pela função endócrina e neurológica, que promove excitabilidade, contratilidade e extensibilidade. Tá bom? E no processo catabólico, no catabolismo, ele produz calor. Esse é uma das funções do aparelho muscular, do complexo muscular. Ok? É de extrema importância, é vital a integralidade do sistema para que o ser humano possa cuidar de si mesmo. O ser humano possa ser autossuficiente ali em suas execuções diárias. Tá? Qualquer tipo de distúrbio do aparelho osteomioarticular, do aparelho músculo-esquelético, pode causar qualquer tipo de... qualquer alteração pode causar patologias e secundariamente distúrbios, até mesmo distúrbios psicológicos do paciente. Um exemplo daquele paciente que fica inválido, tá? Aquele paciente que perde a movimentação de um braço, perde a movimentação de uma perna, então às vezes ele perde até o emprego dele por isso, ele perde a oportunidade de executar certos tipos de função devido a essa deficiência. Beleza? Então, distúrbios podem variar de alterações que causam desconforto por distensão. Tá? Essa distensão pode ser tanto distensão muscular ou distensão ligamentar. E condições que ameacem a vida, como a distrofia muscular. A distrofia muscular já pega, dependendo do paciente, de uma forma mais geral. Já algo mais complexo. Tá? Exame físico, parte da investigação. Mesmo esquema da semiologia que eu falo. Os dados relatados têm que ser objetivos. Você vai referir na sua história clínica. Os dados aportados, dados referidos pelo paciente merecem relativa fé. Ou os dados referidos pelo paciente não merecem relativa fé. Tá? Por quê? Um exemplo. Vamos lá. Foi o que eu citei hoje. Aquela vítima de agressão, muitas vezes ela vai mentir para você o porquê daquela distensão muscular, o porquê daquela contusão, tá? Ao cair da escada, tá? Eu caí de bicicleta. Então, no ar ali você pega e você refere se merece relativa fé ou não merece relativa fé. Vamos lá. Dados subjetivos. Inclui questão sobre hábito relacionado ao funcionamento musculoesquelético, tá? Sinais e sintomas que o paciente refere, até mesmo da queixa atual. Aí a queixa atual você vai botar lá aquele padrão, tá? Geralmente é dor. O que faz o paciente procurar o ortopedista, que faz o paciente procurar o médico, é dor, tá? Então, dor é aquele clássico Alícia da dor, Alícia Freduz ou só o Alícia, como você quiser colocar. Vamos lá. Articulações. Primeira coisa, o paciente vai vir por dor. Depois ele vai vir por rigidez. Ele vai tentar mexer, não vai dar conta. Tá, opa, tá rígido, tá? Meu braço, eu tento esticar, doutor, não vai. Doutor, eu tento subir meu braço aqui para pentear meu cabelo, não consigo. Tá? Então, rigidez articular. Se tratando de articulação, a segunda maior causa de procura é a rigidez. Vamos lá. Edema, que é o inchaço
calor, doutor, tô sentindo muito quente meu ombro, muito quente meu cotovelo, tá? E a limitação de movimentos. A limitação de movimentos nem sempre é rigidez, tá? O paciente consegue mexer, mas quando ele tenta ampliar o movimento, né, ele não consegue, dói. Já quando se trata de músculo, primeira coisa, dor. Essa dor geralmente pode estar associada a episódios de espasmo, cãibra. O paciente chega referindo cãibra para você, ou fraqueza. Doutor, eu já acordei e não consigo mexer minha perna direita. Ok? Osso, mesma coisa. Primeira coisa, dor. Segundo, deformidade. Essa deformidade não somente pode ser por um trauma que ocorreu às vezes, uma própria lesão espontânea, tá? Ou aquela deformidade, a clássica joanete, que vai surgindo de pouco. Ninguém nasce com aquilo lá. Então, aos poucos vai crescendo a articulação, tá? E aquilo começa a preocupar o paciente. O paciente chega, o doutor, tá torto aqui tá assim, beleza? E o próprio trauma depois, né? Que já entra a fratura, entra os entorses, as luxações, as luxofraturas. Aí já entra um leque de lesões, de trauma aí, bem grande. A própria avaliação funcional, tá? São as atividades da vida diária. É o que eu estava falando para vocês. O paciente refere que ele não consegue pentear o cabelo. Dificuldade, déficit no autocuidado. Tá? E o paciente passa a usar dispositivos de auxílio para se locomover ou para executar qualquer ação ali que ele precisa. Tá? O comportamento de autocuidado. Como assim? São os riscos ocupacionais. Se aquele paciente que levanta muito peso dentro de casa, às vezes você pega lá aquele paciente, aquela senhora de 60 e poucos anos, está carregando aquele balde de água de 20 litros de água para lavar a área de casa, tá? Então, isso se torna um risco também, se torna algo que você tem que referir na sua história clínica, tá? E movimentos articulares repetitivos. Um exemplo, um professor que trabalha, vamos botar aqui na rede pública, que tem que escrever tudo no quadro ainda, tudo no giz, tá? Então você tem a própria irritação de pele por causa do pó do giz. Até alguns estados têm a lei do pó do giz, né? Que tem aí uma bonificação adicional devido a esse risco do pó do giz. E as próprias lesões por esforço repetitivo. A clássica LER, né? O professor dá muito no ombro, né? Lesão por esforço repetitivo, bursite, capsulite. Então, quando a inflamação dentro do ombro. Exercícios que o paciente pratica e se houve um recente ganho de peso. Esse ganho de peso eu tenho que referir como meu paciente me descreve, se foi rápido ou não. Ah, doutor, eu comecei a engordar uns 3 anos para cá. Aí tudo bem, foi um ganho de peso gradativo, tá? Ou seja, ainda houve articulações ali, houve uma ligeira adaptação, podemos dizer assim, mas quando há esse ganho de peso recente e brusco, o paciente sente, principalmente joelho, tá? Joelho e lombar. Vamos lá. Avaliar a função para atividades da vida diária, como também rastrear qualquer outra anormalidade. Inspeção e palpação de articulações, observação da amplitude dos movimentos e a mensuração e rastreamento específico para a idade. Como assim rastreamento específico para a idade? Às vezes vai chegar aquele senhor de 80 e poucos anos para você reclamando que não está dando conta de abaixar para amarrar o sapato. Tá bom? Então, isso é um exemplo. A mensuração física em termos de amplitude de movimento para a idade. Ok? Uma avaliação musculoesquelética completa é adequada para indivíduos com doenças articulares, com histórico de sintomas musculoesqueléticos ou com problemas na realização das atividades diárias. Uma avaliação também musculoesquelética, gente, hoje
está se tornando uma regra cada vez maior nas próprias academias. Então, não só o indivíduo patológico, o indivíduo doente, tem que fazer essa avaliação física, mas muitas vezes o indivíduo saudável que quer começar a praticar exercício físico em determinada instituição, então ele tem que fazer essa bateria de avaliação para conseguir se matricular lá. Ou até mesmo para exercer algum tipo de trabalho. Tá? Tem que passar pelo médico do trabalho para ver se ele consegue exercer aquele tipo de atividade. Se tem tônus muscular na mão, nos braços, nas pernas. Ok? Atentar para movimento limitado ou ausente, determinando o nível e a extensão da incapacidade do cliente devido problemas resultantes de... Esses problemas podem ser resultantes de quê? De doenças nos ossos ou na articulação, osteoporose, artrite, tá bom? Espondilose, espondilolistese, anterolistese, retrolistese. Se é por traumatismo, tá? Desequilíbrio endócrino que afeta a função muscular. Pode acontecer desequilíbrio endócrino que o paciente chega referindo mudança no aparelho muscular, tá bom? Distúrbios dos nervos que inervam o sistema músculo-esquelético, tá? Distúrbios nos nervos que inervam o sistema músculo-esquelético. Como assim, doutor? Foi o exemplo que eu citei hoje do nervo ciático. Você tem uma afetação de nervo ciático dentro da sua lombar, lá na saída da lombar, a hora que ele está passando lá por trás do piriforme, o que o paciente vai referir? Dor na perna. O paciente vai ficar arrastando a perna. Ah, doutor, não consigo nem erguer minha perna. Não estou conseguindo dirigir mais. Porque a dor na perna desgramenta. Tá? Então, esse distúrbio no próprio nervo, ele afeta o sistema como um todo. Ou qualquer tipo de neuralgia. Um exemplo, uma neuralgia occipital. Vai sentir formigar a musculatura do pescoço. Tá bom? Aquela neuralgia que estufa o nervo. Aquele conjunto de nervo, aquele plexo atrás do pescoço. Tá? Na inspeção, vou observar como está a locomoção do meu paciente. Se meu paciente chega andando sozinho, ele chega ajudado. Se é ativa ou se é passiva. Aí eu observo características. Se é lenta, se é rápida, se é curta, se é longa. Tá? Se é aquela marcha, aquela locomoção firme, ou se está um pouco inseguro. Desconfortos. Se esse paciente está cambaleante durante a marcha, se é arrastado, se é hemiplégico, como assim? Está uma perna paralisada, tá outra perna paralisada, um braço paralisado, o outro. Se esse paciente apresenta movimentos involuntários, espasmos, tá? Ou até mesmo o próprio Parkinson, o paciente chega apresentando uma atitude parkinsoniana, assimetria. Cuidado com a simetria aqui, que pode já te revelar muito problema. Simetria de membros, pelve e coluna. Eu costumo falar também, olha a simetria do ombro. Às vezes você chega, o paciente chega no seu consultório, um ombro está mais para cima, outro ombro está mais para baixo. E nunca ninguém diagnosticou o camarada com escoliose. Nunca ninguém diagnosticou o camarada com uma patologia que chama discinesia escapular. Tá? Calma que nós vamos vendo todas essas patologias dentro da semiologia aqui. Tá? Então, olha o ombro. Tem paciente que vai chegar e vai estar um ombro 2 dedos mais alto que o outro. Beleza? O que ele vai te referir? Ah, doutor, eu tenho muita dor de cabeça. Eu tenho umas formigações no braço assim. Tem hora que eu tô de boa sentado, o braço começa a formigar. Começa a formigar o ombro aqui atrás, aqui, ó. E ele fala pra você naquele linguajar mais do povão mesmo. Doutor, dói aqui embaixo da paleta aqui. Tá? Então, sinal de contratura muscular, sinal de cinesia escapular, tá? Tá comprimindo o nervo, tá comprimindo o músculo. E a própria postura que o meu paciente adota. Se o meu paciente é um paciente que adota uma postura ereta, ou se o meu paciente ele tá curvado. Como assim curvado? Pode ser para frente, para trás ou torto para o lado também.
dependendo do grau de escoliose, você consegue ver o paciente de frente mesmo. Você consegue ver o quadril do paciente e o resto do tronco para cima dá aquela curvada, tá? Dependendo do nível de escoliose. Avalie o grau de mobilidade onde? Coluna, ombro, cotovelo, mão e punho, quadril e pelve, joelho, tornozelo e pé, tá? E coluna lombar. Todo mundo esquece de examinar as articulações lá dos dedinhos do pé. Tá bom? Muito importante também avaliar lá. Por baixo, no antepé, no retropé. Muito importante a gente avaliar aquela continuidade óssea dali de baixo do pé, tá bom? Vamos lá. A inspeção no olho ali, primeiro eu comparo as articulações sempre em pares, né? Eu comparo um cotovelo com o outro. Então eu consigo ver a simetria dessas estruturas e a funcionalidade. Observa o tamanho e o contorno das articulações. A pele e o tecido que está em volta. Tá? A coloração da pele em volta dessa articulação. Se está demasiada, se tem massa palpável. Se está inchado assim, eu vejo que tem alguma massa, alguma protuberosidade que me chama a atenção ali. Algum tipo de deformidade, tá? Na palpação, eu vou sentir primeiramente aqui, ó, a temperatura da pele, como que tá a musculatura em volta, tá? E se a cápsula articular tá íntegra. Na prática a gente vai ver essa palpação de cápsula articular aqui. Eu vou sentir o aumento de calor. Ver se a articulação tá febril, tá quente, tá bom? As articulações não são sensíveis à palpação. Geralmente não são sensíveis à palpação. Beleza? Vamos lá. Vamos recordar alguns movimentos aqui. Movimento de abdução e adução, tá? Então, paciente em posição anatômica, abdução de abrir e adução de fechar. Mesma coisa na perna. Abriu a perna, abdução, e fechou a perna, adução. Tá bom? O colega meu falava assim: ergueu os braços para ser abduzido. Então, abdução. Abriu, abdução. Rotação lateral. Rotação lateral é quando eu roto o membro para fora. Tá bom? Quando eu roto o membro para fora. Rotação medial, quando eu roto o membro para dentro. Um movimento de circundação do membro inferior, tá? Que é simplesmente girar a perninha lá, tá bom? Vamos lá. Na mão. Oposição e reposição, tá bom? Pé. Pé para dentro. Inversão. Pé para dentro. O rumo do dedão. Medial. Inversão. Para fora. Eversão. Beleza? E o ombro. Elevação e abaixamento. Simples. Mandíbula. Eu avalio como está a articulação mandibular. Tá bom? Articulação temporomandibular. Clássica ATM. Retrusão, que é o queixo vem para trás. Tá? E protrusão, que é o queixo ir para frente, né? Projetar o queixo para frente. Outra situação. A mãozinha. Rotou a mão para fora. É supinação. Tá? Rotou a mão para dentro. Pronação. Para fora. Supinação. Para dentro. Pronação. Tranquilo? Vamos ver agora de outro ângulo. Sempre em posição anatômica. O braço para frente, né? Flexão, ok? Flexão. Para trás, jogar o braço para trás, extensão. Mesma coisa do membro inferior, tá bom? Para frente, flexão. Para trás, extensão. Mão, mesma coisa, para cima, extensão, para baixo, flexão. Os dedos também, tá?
flexão, dedinho dobrado, extensão, dedinho aberto. Para eu checar como tá a angulação, a elasticidade da lombar também. Tá bom? Lombar eu checo por extensão e flexão. No pé funciona o seguinte. Você fletir o pé para baixo se chama flexão plantar. Está em sentido a planta do pé para baixo. Para cima, sentido dorso. Está puxando o pé, sentido dorso. Dorsiflexão. Beleza? Aqui tem mais um quadro aqui. Cita alguns exemplos. Tá? Se vocês quiserem agregar ao resumo de vocês. Beleza, pessoal? Beleza, doutor. Tem muita gente que não entrou hoje porque tá com problema na internet. Ah, não, tranquilo, beleza. De Aí boa, eles pediram pessoal. pra avisar. Não, tranquilo. Alguma dúvida? Não. Sossegado, né? Pessoal, vai ficar para a próxima aula a gente terminar a parte de avaliação de força muscular, tá? Força motriz. Ok? Beleza. Ok, doutor. Pessoal, da minha parte, então, hoje vocês estão liberados. Beleza? Doutor.